Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul, uma temperatura agradabilíssima, um delicioso chimarrão para você, aceita? Chimarrãozinho para aquecer aqui a voz. E nós estamos com muita alegria por estarmos dando seguimento a esta série tão importante que tem falado ao nosso coração, denominada Aconselhamento para Mulheres. Nós estamos felizes porque você está aqui conosco, então desde já receba o nosso abracinho, é sempre motivo de expectativa, de alegria ter você conosco. Abracinho para você que está conosco agora ao vivo, abracinho para as inúmeras mulheres que neste horário estão trabalhando e que nos acompanham logo em seguida. Afinal de contas, os nossos estudos, as nossas palestras ficam todas gravadas aí no nosso canal do YouTube. Canal IPB Canoas. Se você ainda não se inscreveu, dá um pulinho lá, se inscreve, dá o seu joinha, o seu like, compartilha esses estudos com outras mulheres para que outras famílias sejam edificadas assim como você também tem sido. O nosso coração se alegra por saber que esses estudos bíblicos, de cunho bíblico, voltado ao público feminino, têm alcançado todos os estados do nosso amado Brasil. E isso alegra muito o nosso coração, porque o nosso desejo é aprender as verdades do Senhor, para que a cada dia nós possamos nos tornar mais parecidas com Ele. Então não se esqueça de se inscrever aí no canal IPB Canoas. Você vai ser notificado para não correr o risco de se esquecer, não é? E vai poder estar sempre recebendo uns 30 minutinhos antes aí uma notificação de que já vai começar a Tarde das Mulheres. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, encontro certo, encontro marcado com você. Não deixamos de incentivar você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica, esse instrumento maravilhoso, divino, que tem aqui toda a Bíblia, já a revelação pura e suficiente para a nossa vida. E além dela, tem também um plano diário e anual para você ler a Bíblia inteira durante todo o ano. Já parou para pensar nessa grande bênção? Ah, Cíntia, mas eu já leio. Que ótimo, mas você pode presentear quem ainda não teve essa oportunidade. Você pode ser um instrumento do Senhor na vida de alguém. Está chegando o Dia das Mães. Faça já o seu pedido ou para aquela pessoa que você ama, que nós teremos a grata satisfação de encaminhar para você. Esse é o melhor e o mais barato em termos de custo de todos os presentes que você vai poder dar para a pessoa que você ama. Leve essa proposta para a sua igreja, anuncie, mostre ao seu pastor e vamos caminhar com essa maravilha que é lê-la, não apenas aqueles que nunca leram, mas cada uma de nós. A mulher reformada sempre se reformando e a leitura bíblica tem que ser uma constante na nossa vida. Talvez você já tenha tantos anos de cristã, mas nunca leu a Bíblia inteira. E você que já leu, que já nos acompanha, né? Nós estamos na 8ª caminhada bíblica, com certeza você vai perceber que no segundo ano você vai passar por coisas. Ué, mas eu li, nem tinha visto isso, não é assim que funciona? E no terceiro ano e no quarto ano, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é suficiente para transformar a nossa vida. Então, faça contato conosco pelo WhatsApp 051 9 8111 9571. Teremos a grata satisfação de ouvir o seu recadinho pelo WhatsApp, atendê-la e encaminhar a Bíblia, fazendo chegar até sua casa, tá bom? Deus em Cristo lhe abençoe, aquelas que já adquiriram. Temos algumas irmãs queridas que têm nos ajudado aí na venda delas, né? A Kátia Valesca aí em Senhor do Bonfim, Giovana aí em Campo Formoso, também a Noaci na região ali do sul da Bahia, ali de Irecê, de Lapão. Então, procure essas mulheres se você estiver por aí por perto, que você vai conseguir adquirir. Caso contrário, mande recadinho pelo contato que eu lhe passei, que nós postaremos pelo correio e veremos o melhor precinho para você, para postagem. E não importa se vai ser uma Bíblia, se vai ser caixas, tem igrejas encomendando caixas, porque elas querem ver as suas ovelhas caminhando biblicamente, diariamente com o Senhor Jesus. Então faça parte aí, seja uma das nossas auxiliadoras nesse sentido. Vamos então agora fazer uma leitura devocional de Spurgeon para a gente já ir aquecendo o nosso coração. Vamos lá? O texto de hoje nos diz assim:
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristão, por que chora? Estás de luto? Olhe para o seu perfeito Senhor e lembre-se de que você é completo nele. Aos olhos de Deus, você é tão perfeito como se nunca tivesse pecado. Não mais do que isso, o Senhor da nossa justiça colocou um manto divino sobre você. Assim, não está mais sobre a justiça do homem. Você tem a justiça de Deus. Você que está de luto por causa do pecado inato, da depravação, lembre-se de que nenhum dos seus pecados de fato poderá condená-lo se já estás em Cristo Jesus. Você aprendeu a odiar o pecado, mas aprendeu também que esse pecado não é seu, foi colocado sobre a cabeça de Cristo. Sua posição não é sua, ela está em Cristo. Sua aceitação não é sua, mas do seu Senhor. Você é tão aceito por Deus hoje, com todos os seus pecados, quanto será quando estiver perante seu trono, livre de toda corrupção, de todo choro, de toda dor. Eu rogo a você, agarre-se a esse pensamento precioso, perfeição em Cristo Jesus, pois você deve ser completo nele. Usando as roupas do seu Salvador, você será tão santo quanto o santo eu sou. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristão, que seu coração se alegre nesta hora, pois você foi aceito no amado. O que tens a temer? Que sua face exiba um sorriso. Viva perto do seu mestre, viva nas moradas da cidade celestial, pois logo, quando a sua hora chegar, será levado para onde Jesus está sentado e reinará à sua mão direita. E tudo isso porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aqui quanta esperança, quanta riqueza já nessa pequena devocional. Você pode encher o seu coração de expectativa, independente das circunstâncias, se agarrar às verdades bíblicas e ser uma mulher diferente e fazer a diferença por onde você estiver. Pois bem, vamos então começar trabalhando o nosso tema nessa hora. É um tema que não é muito tratado. É um tema, né? O nosso tema de hoje é luto. É um tema que talvez você diga assim, não, eu nem vou ouvir esse tema. Mas eu quero lembrar para você de que ou você já passou por essa situação, ou você está passando, ou você irá passar. Então nós precisamos compreender as verdades bíblicas em relação a esse tema, onde a palavra de Deus traz instruções, orientações sobre essa questão. E eu desde já gostaria de externar o meu sincero sentimento, se você porventura já passou e está passando por essa situação. A nossa intenção nesta hora não é minimizar o seu sofrimento. Nós respeitamos o seu sofrimento, até porque nós sabemos que todos nós sentimos a dor da morte e isso não é nada fácil, só sabe de fato quem passa. E já perguntaram em um diálogo, em uma mesa, uma roda de conversa, qual era a maior dor? E a resposta mais sábia que teve é que a maior dor é a que a gente sente. Então, em momento nenhum, pense que a intenção desse estudo nessa hora é minimizar a sua dor, mas é trazer clareza, verdades bíblicas, esperança para a sua vida que tem enfrentado essa dor que assim, nós não temos palavras para dimensionar. Apenas na pessoa de Jesus Cristo nós conseguiremos enfrentá-la, nós conseguiremos passar por ela, glorificando a Deus, apesar de não entendermos certas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você que está passando por essa fase, ou que já passou, lá no seu íntimo, lá no fundo do seu coração, você já pode ter trazido alguns questionamentos, até mesmo sobre a pessoa de Deus.
E até mesmo frases como assim, ah, Cíntia, você está falando isso porque você não sabe, não tem ideia do quanto é difícil passar por essa situação. E eu não duvido que seja. Outra expressão que pode ser bem comum para muitas mulheres, você não se dá conta da dor angustiante que é perder para sempre alguém que você ama tanto. Provérbios capítulo 25, verso 20 diz assim, com quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. E isso traz aflição para os nossos corações, porque nós somos humanas, nós temos sentimentos, nós padecemos com a dor da separação, fomos criados para a eternidade, e a morte, a Bíblia diz que ela é tão dura quanto o amor. Só o amor vai poder fazer com que a gente consiga passar por essa situação do vale da sombra da morte, principalmente quando diz respeito às pessoas que a gente ama. E muitas vezes, minha amada mulher, nós ficamos cheias de reclamações, nós ficamos cheias de questionamentos, nós acusamos inclusive o próprio Deus. E lá no íntimo do nosso coração, algumas falam, outras não falam, mas muitas vezes reagem assim. O que que o Senhor fez para tirar essa pessoa? Por que que o Senhor fez isso comigo? Existe no nosso coração um sentimento tipo meritório, tipo assim, a gente se acha muita coisa. E às vezes a gente esquece do nosso tamanho e do tamanho do nosso Deus. Ou por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Tem tanta gente que não presta, tem tanta gente que não quer nada com Deus, principalmente quando diz respeito àquelas mortes bruscas, digamos assim, mortes em que nós não estamos preparadas, como um acidente, como morte de crianças, morte de quando os pais veem os filhos, que normalmente a gente aguarda e espera que os filhos enterrem os pais e não os pais os seus filhos, não é verdade? Então permeia por nossa mente vários questionamentos. Por quê? Qual é o bem que Deus pode me dar tirando um ente querido que eu amo tanto de mim? Veja quantos questionamentos a gente está levantando que talvez permeie no seu coração e na sua mente. E talvez você ainda pense assim, será que Deus me ama mesmo por fazer e permitir, já que Ele tem o controle de todas as coisas, tirar essa pessoa que eu tanto amo de perto de mim? Será que Ele não vê a terrível dor que eu estou sofrendo pela perda dessa pessoa? Será que Deus verdadeiramente se importa comigo? Se Ele se importasse, Ele não estaria permitindo que eu passasse por esse luto ou por essa perda? Será que consegue pelo menos se compadecer da minha solidão? Ou será que eu consigo ter certeza de que Deus não me abandonou? De que eu não sou amada por Ele? Então, no nosso coração, talvez no seu coração, existam várias acusações, vários questionamentos, várias frases ainda não bem tratadas, que normalmente servem apenas para alimentar a sua ira ardente dentro do seu coração. Elas não vão trazer quietude, elas não vão trazer esperança, elas não vão trazer tranquilidade para a sua alma. Elas não fornecem muito menos consolo e nem abrandam o seu sofrimento e nem o meu. Então, quando a gente pensa e para pensar em luto, é importante a gente lembrar, por exemplo, a psicologia, ela divide o luto em pelo menos 5 estágios, né, segundo a psicologia. Primeiro, uma negação ou um isolamento, a pessoa não quer acreditar naquilo, a pessoa não enfrenta, não encara a sua realidade. E a gente sabe que existem várias pessoas, inclusive, que, vamos pensar assim, ainda vivenciam há mais de 1 ano, 2 anos, 1 década, mais do que isso, guardam todas as coisas referente àquela pessoa que ama e que foi perdida ou que faleceu. Muitas vezes se torna doentia, né? O comportamento, ou doentio o comportamento, dependendo da reação de cada um. A psicologia nos divide ou nos informa que o luto ele passa por 5 estágios. Então, a negação, isolamento, a raiva é o segundo, a barganha é o terceiro, a depressão, até que chegue na aceitação. Então, isso é o que a psicologia diz, mas
Eu queria trazer, à luz das Escrituras, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Querida mulher que nos acompanha nessa hora, e quando eu falo para você, eu falo também ao meu coração como mulher, todas nós, em algum momento, passaremos pelo luto. Como eu falei no início, ou você já passou, ou você está passando, ou prepare-se para você passar. Deus não permite que aconteça nada em nossa vida que eu e você não possa suportar. Deus sabe do que nós podemos suportar e quais são as necessidades que nós temos nele para passar por este vale. A Bíblia em nenhum momento nos garante a ausência de sofrimento. Isso é o que a teologia da prosperidade tem falado, mas essa não é uma verdade bíblica. Pelo contrário, ele diz, olha, quando passarem pelas águas, ou seja, nós vamos passar por turbulência, hein? Elas não te submergirão, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ou seja, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos ser testados, provados. Aliás, quando eu lembro desse versículo, me faz lembrar de alguns itens, como o ouro, como o cristal, itens valiosos, que para terem o seu real valor, são forjados primeiramente pelo fogo. Você já para pensar nisso? Em uma das vezes, a minha ida até Gramado, eu dei uma paradinha em uma loja de cristal próprio lá do local, e eu achei bastante interessante, porque nós temos acesso ao local onde eles fabricam aqueles cristais. E todos os cristais valiosos, eles passam pelo fogo. É interessante que existe alguém que vai dando a forma de cada um deles, mas a fornalha é gigante, a temperatura é altíssima. O ouro, da mesma forma, para ele ter o valor, para ele ser transformado, por exemplo, em uma aliança, em um brinco de ouro, o que quer que seja, uma corrente, um pingente, ele precisa passar pelo fogo. E tantos outros produtos que nós adquirimos, muitas vezes, nós precisamos passar pelo fogo, nós precisamos passar por lutas para verdadeiramente percebermos o amor do nosso Deus. Parece uma coisa que não faz muito sentido, mas às vezes é necessário a gente passar. E você precisa, amada mulher, examinar o seu coração, os desejos do seu coração, enfrentando as lutas que tem passado, sabendo que o nosso Deus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco, é um Deus que está conosco nos dias mais felizes e nos dias mais tristes, onde a gente não consegue muitas vezes nem falar, nem pronunciar, apenas derramar lágrimas diante da situação e do sofrimento. Então veja, eu e você precisamos ser honestos conosco mesmo, consigo mesmo, sobre o que realmente você quer para a sua vida. Então, quando a gente observa os fatos da vida, as circunstâncias da vida, que nem sempre é mar de rosas, nós precisamos saber que existe um Deus soberano que controla todas as coisas. E nós temos vários exemplos bíblicos e eu hoje quero citar um deles, que diz respeito ao luto de um grande homem de Deus que passou por essa situação para que traga ao meu e ao seu coração a esperança de sabermos como enfrentar a morte quando ela assim chegar. Os momentos de dificuldade e de sofrimento são oportunidades para certamente examinar as convicções bíblicas do nosso coração. A gente não pode perder a certeza bíblica dessas situações quando elas chegarem. O amor legítimo pode se tornar um amor controlador ao longo dos anos, caso ele esteja acima do amor pelo Senhor. Você sabia que nós vivemos uma geração onde a gente precisa examinar o nosso coração, observar como mulher cristã onde estão as nossas prioridades, porque as bênçãos muitas vezes que Deus nos tem dado, como trabalho, vamos pegar aqui, família, filhos, esposo, se torna ídolos no nosso coração. E às vezes, quando isso ocupa o primeiro lugar, o lugar do Senhor, porque Ele não divide a glória de ninguém, Ele trata conosco, tirando exatamente as bênçãos que era para ser bênção na nossa vida, e a gente, abobalhada, faz dela o ídolo do nosso coração, o nosso Deus, porque tudo que está em primeiro lugar na sua vida se torna o seu Deus. E Deus, se Ele não for o primeiro,
ele não é mais nada. A gente não pode continuar se enganando. A gente não pode continuar achando que a vida é uma brincadeira. A vida de uma mulher cristã deve ser levada a sério. E quando eu falo ser levada a sério, é exatamente através dessa caminhada bíblica, dessa vida de piedade, desse conhecimento da palavra de Deus, que vai poder fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos enxergar as nossas debilidades, minhas queridas, que são muitas. Não ache você que já estás completa por ter tantos anos de cristã. Não, todas nós temos o pezinho de barro e precisamos nos preparar melhor através do conhecimento bíblico, inclusive nesse tema tão duro de se tratar. Não é leve, não é um assunto leve para se tratar, é um assunto muito pouco tratado, né? Você pode contar, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse tema luto, mas ele é um tema bíblico e nós precisamos nos inteirar das verdades do Senhor. Então, muitas vezes, de forma lenta e imperceptível até, você permite que o amor intenso que sente por alguém, pode ser até bênçãos do Senhor, como eu falei para você, esposo, família, filhos, enfim, seja levado a um nível pecaminoso, porque você trocou as bênçãos de Deus e transformou em um Deus e um ídolo no seu coração. E Deus trata dessas questões conosco, porque Deus nos ama como um pai. E Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. O amor entre familiares é um presente maravilhoso de Deus, sem dúvida. Você já parou para agradecer hoje sobre a sua família? Eu, por exemplo, já hoje cedo agradeci a Deus pela vida do meu esposo, pela vida dos meus 3 filhos, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos. E eu fico bastante feliz porque muitas vezes a gente acorda e já vai reclamando, e já vai pegando celular e não lembra de agradecer. Quando a nossa rotina é quebrada, aí é que a gente vê o verdadeiro valor que ela tem. Então não fique reclamando da rotina, porque se ela lhe faltar, a sua vida vai bagunçar inteira. E dentro dessa rotina estão os familiares. E a família é uma bênção, um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas ela não deve estar acima do Senhor. Então, quando esse amor familiar é colocado acima do nosso Deus, Deus trata do nosso coração. Ele nunca deve substituir o nosso amor pelo Senhor. Você já viu alguma mulher, talvez você que esteja me ouvindo, que quando é procurada dentro da sua igreja local, vamos servir ao Senhor nesta área, o que é que ela fala? Eu não posso porque eu tenho filhos. Quando muitas vezes a gente procura ajuda de outras mulheres, ou a mesma mulher, vamos nos ajudar, quem sabe? Para que Deus te deu esse dom, minha irmã, se você não pode exercer, não é? E você diz assim, vamos, me ajude, vamos servir ao Senhor nisso, olha, existe essa necessidade, vamos lá comigo. Ela diz, eu não posso porque eu tenho um trabalho. Você já ouviu isso em algum lugar? A minha pergunta para você é, quem lhe deu seu filho? Quem lhe deu seu trabalho? Quem lhe deu sua família? Quem lhe deu a saúde? A Bíblia diz que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Eu não estou querendo dizer com isso que é para você se afunilar nessas áreas e deixar de fora a família. Não é esse o incentivo bíblico e nem a minha fala nessa hora. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou você crê na palavra de Deus, minha irmã, ou você crê nas ideologias deste mundo. O interessante de dizer é que mesmo você tendo trabalho, mesmo você tendo filhos, você nunca deixa a sua vida secular. Dificilmente, quando você é promovida para uma função maior, para um cargo maior, você diz, eu não quero não, porque eu tenho filhos. Raríssimas são as mulheres que fazem isso. Se você não tem tempo para servir ao Senhor, você também não deveria ter tempo para aumentar a sua carga secular. Você não acha que está faltando um equilíbrio entre essas duas áreas? Que tal você começar a pensar e reavaliar melhor o seu nível de comprometimento com o Senhor? Eu queria deixar alguns textos para você, baseado nessa frase de que você nunca deve substituir o amor de Deus por qualquer outra coisa que seja, ainda que seja bênção do Senhor e que seja algo lícito. Leia depois Mateus capítulo 10, dos versos 34 a 40. Se vocês puderem me ajudar aí no chatzinho, quem tiver aí,
Me dá uma mãozinha aí, só colocar para depois. É tema de casa, viu? Para vocês lerem depois. Estou apenas fundamentando essa fala com textos bíblicos, que é a verdade do Senhor. Marcos capítulo 10, versículos de 28 a 31. Lucas 14, de 25 a 27. Então, queridas, Eclesiastes capítulo 7, verso 10 nos diz assim: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Não é sábio perguntar assim. Prender-se ao passado demonstra um descontentamento grave e pecaminoso com o que Deus provê no presente. Se você está chegando hoje, eu convido a você a olhar aí na nossa playlist, né? Dentro do canal IPB Canoas tem uma playlist com mais de 165 temas trabalhado de forma bem maravilhosa e bíblica na Tarde das Mulheres para você. O da uns 15 dias atrás, talvez, ou uma semana atrás, não estou agora recordando exatamente o dia, mas você dá uma olhadinha. Tem um lá que fala sobre o passado e o tema é Deixe o passado no seu devido lugar. Tem muitas mulheres que vêm carregando esse passado e não conseguem viver o presente. Talvez você seja uma delas. E é por isso que você não sai do lugar, é por isso que você está estagnada. Porque o passado é bênção de Deus para olhar e dizer assim, que coisa boa, maravilhosa, vou continuar fazendo assim. Outra versão, os seus erros você deixa lá. Culpa, amargura, deixa lá. Não vem carregando tudo isso. O que nós temos de mulheres amarguradas, mulheres iradas, mulheres iracundas, mulheres que vêm com esse fardo gigante do passado, trazendo para o presente, aí não consegue vivenciar o presente, muito menos o futuro, porque quando o futuro chegar, já não é mais futuro, já se torna presente. Então, amada, basta cada dia o seu mal. Vamos viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, e isso tem a ver com o nosso tema chamado luto. Porque no Salmo 23:6 diz assim: quando a gente vive apenas do passado, isso é rejeitar a bondade de Deus para o hoje. Não rejeita a bondade de Deus para o hoje. Eclesiastes capítulo 7, verso 2, é um texto que nem todos compreendem, porque ele não é muito leve, não é bom de se ouvir, mas diz assim, ó: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, ou seja, lá onde teve o luto, lá no funeral. E os vivos que o tomem em consideração. Talvez você diga assim, por que é melhor ir numa casa que teve o luto? Porque aí você passa a viver melhor. Você passa a considerar melhor as pessoas que estão à sua volta e que você não dá um pingo de atenção, que passam a ser boas, muitas vezes, apenas quando morrem. Nós temos que parar com essas coisas. Nós devemos, na verdade, incentivar, elogiar, abraçar, beijar, dizer o quanto cada pessoa é importante em vida. Leve flores, ó, aqui, ó, enquanto estás viva. Quando você for dar flores só quando estiver morta, a pessoa não vai mais ver. Você já viu que a gente perde muito tempo e valoriza só depois da morte? Que proveito há? Você já viu, já percebeu o quanto a nossa vida é frágil, o quanto a nossa vida é incerta, o quanto a nossa vida é curta? É por isso que esse tema é importante. Salomão disse, o coração dos sábios está exatamente na casa do luto, mas dos insensatos, na casa da alegria. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. Quando foi a última vez que você foi, por exemplo, a uma festa e depois pensou, eu sou uma pessoa melhor porque eu fui para essa festa? Eu não estou dizendo que não é para você ir para a festa, viu, meninas? Celebrem a vida dentro dos padrões bíblicos. Aniversários, casamentos, enfim, tudo que você tiver direito, comemore. Mas o texto bíblico diz que é bem melhor a gente ir para casa onde há o luto, para o funeral. Talvez você não consiga nem enfrentar essa realidade e talvez você nessa idade nunca tenha ido para nenhum funeral, né? Eu tenho certeza que isso não acontece. Da gente depois de ir para uma festa dizer, nossa, eu me tornei uma pessoa melhor depois dessa festa. Porém, depois de ficar do lado muitas vezes de um caixão, ainda que não seja o caixão de um ente querido seu, de alguém que você ama intensamente, você é automaticamente forçado a reavaliar a sua vida. Porque isso ajuda você a enxergar exatamente o que realmente é importante.
Eu participo e eu visito e eu estou presente em muitos funerais. Meu esposo é capelão da Força Aérea Brasileira e nós passamos por essa triste realidade sempre. Raras são as vezes que em algum dia a gente não esteja em um funeral. E eu tenho visto pessoas desesperadas diante dos caixões. Filhos que muitas vezes não honraram seus pais. E é bem diferente o comportamento. O sentimento parece-me que de remorso, de dor intensificado, de desespero, quando muitas vezes deveríamos ter aproveitado melhor os dias de vida que o Senhor nos dá. A gente vive reclamando do tempo, não é? Mas a gente também vive como se tivéssemos todo o tempo para fazer todas as coisas e que eu e você sempre vai para o funeral da vizinha. E você nunca para pensar que hoje pode ser o meu último dia de vida, pode ser o seu último dia de vida. Você sabe quando esse dia chegará? Por que você não vive de uma forma melhor? Por que você não se torna uma mulher mais bíblica? Por que você não se torna uma mulher mais agradável? Oh, se você soubesse que a morte iria chegar hoje, o que é que você faria? Para pensar nessas coisas, porque a morte é a única certeza que nós temos enquanto estamos vivas. Você muitas vezes faz tantos planos, mas você não considera a sua vida. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. As coisas tangíveis do mundo não importam no final das contas. O que importa é a realidade intangível da vida centrada em Deus. Onde você tem depositado a sua vida? Você deve, querida, se arrepender nesta hora, muitas vezes da sua idolatria, da raiva muitas vezes contra o próprio Deus, incubada ou aberta, e pedir ao Senhor que te perdoe, pedir ao Senhor que mude a sua vida, que você possa viver os seus dias de uma forma que glorifique a Deus. Afinal de contas, qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal da mulher é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que eu e você vivemos. Você já parou para pensar nisso? Não importa se os seus dias são curtos ou compridos, o que importa é se eles estão passando ou sendo passados na presença do Senhor. E eu queria reforçar, dizer para você que nesta experiência de vida, nesses dias que o Senhor nos dá, nós passaremos por luto, nós passaremos por sofrimento. E temos aí Paulo que se regozijava no sofrimento, que não culpava Deus pelo sofrimento, porque ele conseguia perceber que o Deus bom e justo estava por trás, inclusive das dificuldades que ele mesmo permitia para o seu crescimento e para o seu bem. E nessas dificuldades tem o luto. E o luto do cristão, ele é consideravelmente diferente do luto do não cristão. Porque nós não podemos ser ignorantes em relação à morte. Nós não podemos pensar que a morte é o fim. Então, trazendo esse pano de fundo, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar um texto de um personagem que passou pelo luto. Personagem bastante conhecido seu, com certeza. Ou talvez a primeira vez que você vai ver. Mas eu queria ler o texto aqui de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15, até o verso 25. Nós vamos relatar agora um fato que aconteceu com o rei Davi. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um pouquinho de chimarrão. Tá bom? Aliás, deixa eu já agradecer de forma especial a Sueli, presidente sinodal do Acre. Olha que coisa linda. Eu ganhei agora. Ela era minha amiga de oração, sinodal amiga. A gente faz isso a nível nacional, né? A nossa Confederação Nacional esteve aí em Aracaju, final de semana passado. E esse foi o maravilhoso mimo que ganhei. Sueli, eu amei, viu? Já estou usando aqui a térmica no chimarrão. E a xícara aqui, veio essa e vieram mais duas. Olha que delícia, ó. Super útil, super feminina. Obrigada, Sueli. Deus continue abençoando sua vida, viu, querida? Abriu o texto aí? Vamos ler o relato bíblico, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Aqui nós vamos ter aqui um relato de alguém que passou pelo luto, pela morte, uma família que passou por isso. E a partir desse texto aqui eu quero trazer lições preciosas e bíblicas para você. Abriu?
Vamos lá. A morte do filho de Batseba. Conhece essa história? E o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias. O texto lembra aqui do pecado de Davi, né? A mulher de Urias dera luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela. Teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Aqui está o relato de uma pessoa que passou por um luto, que teve uma perda gigante, significativa. Davi. Você entendeu o texto, né? A partir desse texto, eu queria trazer 6 aplicações para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas, como é que eu devo enfrentar a morte ou o luto? Primeiro, encare a sua realidade. Esse é o primeiro ponto. Veja, dos versos 16 até o versículo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 19, nós vemos que Davi encarou a realidade dele. A criança estava adoecida, certo? A criança nasceu, fruto do pecado dele com Batseba, porque Batseba era esposa de Urias, que era um grande amigo dele, dentro do contexto aqui. E ele acabou tendo relações com Batseba e gerou, então, o fruto, que era essa criança, certo? Só que a criança adoeceu gravemente. E aí, a partir do verso 16, o texto nos diz que Davi buscou a Deus pela criança. Então, ele fez o que ele tinha que fazer, a criança ainda estava viva. Talvez seja essa a sua situação, e você pode imitar aqui as atitudes do servo do Senhor. Ou seja, encarar a sua realidade. Talvez você esteja com alguém no leito da morte, talvez você esteja com alguém com a saúde extremamente fragilizada e você não sabe o que fazer. Olha aqui, Davi buscou a Deus pela criança, ele jejuou, ele passou a noite orando, prostrado em terra, e aí os anciãos tentavam levantar ele, mas ele não dava ouvidos, né? E aí o versículo 18 diz que no 7º dia a criança morreu. E aí os servos ficaram com receio de avisar, porque dizia, nossa, se com a criança viva a gente tentava falar com ele, pedia para ele comer, ele não queria nem ouvir a nossa voz, ele nem comia, o que é que nós vamos fazer agora? Contudo, Davi viu aquele burburinho, aquele cochichar, passavam para lá, passavam para cá, ninguém tinha coragem de falar, mas Davi, esperto, disse, a criança morreu? Aí eles olharam e disseram, morreu. O que foi que Davi fez? Eles responderam, morreu. Ou seja, Davi teve o conhecimento da morte. Davi passa por essa triste experiência do luto. Até o momento em que ele tinha certeza de que a criança havia morrido, ele fez tudo o que podia. Você também pode fazer tudo o que você puder. Procure os melhores médicos. Deus usa os médicos também para ser instrumentos do Senhor.
Dê toda a assistência necessária, fique perto, ore, jejue. Busque intensamente a Deus, peça oração para outras pessoas, se for o caso. Mas, se a morte bater aí na sua porta, encare esta triste realidade. Qual foi a triste realidade? Ele perguntou para as pessoas e as pessoas disseram, morreu. E agora, o que foi que Davi fez? Segunda aplicação para a nossa vida. A primeira, encare sua realidade. A segunda, não se largue. Porque tem gente que se larga diante da morte. Veja o que Davi fez, versículo 20. Depois que os seus servos disseram, confirmou a morte, morreu. Que é uma coisa que nenhum de nós está preparado, é uma notícia que nenhum de nós gosta. E eu volto a dizer que eu não estou minimizando a dor da morte. Ela é terrivelmente dolorida, porque nós nascemos para a eternidade. Mas é um fato de que nós iremos passar, ou já passamos, ou estamos passando por ela. Encare a sua realidade. Segunda coisa, não se largue. Olha o versículo 20. Então Davi se levantou. Já morreu? Então ele se levantou, porque até então ele estava prostrado, jejuando, sem comer, orando. Lavou-se, ou seja, tomou um banho, ungiu-se, mudou de roupa, de vestes. E aqui é apenas o versículo 20, a parte A. Ou seja, o comportamento dele mudou. Ele encarou a realidade e ele mudou as atitudes dele. Quais são as atitudes diante da morte? Se você está passando por essa triste experiência, ou quando ela chegar, à luz das Escrituras, nós temos um exemplo. Nós não temos mais o que fazer quando a morte chega. Nós não precisamos mais orar por aquele que já morreu. Nós oramos pelos vivos. Nós cuidamos enquanto está vivo. A morte é uma dor na alma, é uma separação do corpo e da alma. E nós não podemos mais trazer a pessoa para perto de nós. Os nossos dias são todos contados e determinados por aquele que é de eternidade a eternidade. E todas nós iremos partir e todos nós iremos passar pelo luto. É um fato, encare essa realidade. Depois que você encara a realidade, não se largue. Aconteceu, então o que é que eu preciso fazer? Tome as devidas providências, ainda que chorando. Não se largue. Existem situações tão dolorosas quando se trata de morte, mas a gente precisa enfrentar. E a gente precisa ter uma postura correta diante da morte. Davi fez tudo o que podia. Quando a criança, a filhinha dele, faleceu, ele mudou o comportamento. Ele tomou um banho, ele se ungiu, e aí eu fiquei até a parte A desse versículo, né? Mudou-se as vestes. Quais são as atitudes que nós devemos tomar? Exatamente essa aqui de Davi. Terceira aplicação, adore a Deus. Como assim, Cíntia, adorar a Deus pela morte? Sim, adore a Deus pela vida e quando a morte chegar, tenha um coração agradecido. Olha o que Davi fez aqui, ó, parte B, ainda do versículo 20. Depois que ele tomou banho, ou seja, o texto diz que ele lavou-se, né? Ungiu-se, mudou de vestes. Olha o que ele fez. Entrou na casa do Senhor e adorou. Adorou. E depois ele veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. A tendência muitas vezes é você nem querer comer. Adorar o Senhor nem se fala, aqui é apenas para os cristãos. E é interessante a gente perceber que o funeral do cristão, o funeral onde tem cristãos, é totalmente diferente do funeral do não cristão. Funeral que não tem cristão, ele não tem esperança, ele acha que aquilo ali acabou. Existe muito remorso, existe muita gritaria. Nos funerais onde os cristãos estão, quantas e quantas vezes, mesmo diante das lágrimas, ainda conseguimos entoar um louvor ao Senhor e adorá-lo. Pelo quê? Pelo tempo de vida que Deus permitiu passar. Eu já vi testemunhos belíssimos, belíssimos, de mães que perderam seus filhos com 18, 19 anos. E ela ia à frente no funeral e dizer, Senhor, eu quero te agradecer por o Senhor ter me permitido que eu tivesse meu filho por esses 20 anos. Eu tenho certeza que é uma dor na alma, mas ela pode adorar o Senhor nesse sentido. Como você reage diante da morte, minha irmã?
Como têm sido as suas reações? Às vezes, até em vida, as suas reações não glorificam a Deus. Quanto mais em morte, quando a dor é terrível. Prepare-se. Prepare-se. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Vai chegar a nossa hora. Ou vai chegar a hora em que nós precisaremos passar por isso com os nossos amados, entes queridos. E não apenas com os nossos, mas também com a nossa família da fé, com os nossos parentes. E o que é que você pode fazer? Adore a Deus, agradeça a Deus pelo tempo de vida que você tem. Todos os funerais que eu acompanhei o meu esposo, como capelão, como pastor, eu aprendi porque ele tem uma frase célebre que ele diz assim: vamos agradecer a Deus pelos anos de vida que Ele deu a esta pessoa a viver nesta família. Quantas vezes a gente tem um coração tão mesquinho? Às vezes situações em que a pessoa está até numa situação de tanta dor, uma situação tão comprometida, e o nosso egoísmo é tão grande que muitas vezes a gente prefere ver a pessoa até sofrendo do que partir. Ah, querida mulher, como nós precisamos compreender as verdades bíblicas referente à vida ou à morte, aquilo que o Senhor deseja para nós. Adore a Deus em vida, adore a Deus também quando o luto chegar, quando a morte chegar. Aproveite as pessoas que Deus tem te dado. Por que você briga tanto na sua família? Por que você briga tanto na sua SAF? Por que você briga tanto na sua igreja? Pense na morte. Pense que logo você poderá não ter essa pessoa tão querida. Por que você guarda tanta amargura, tanto rancor, tanto sentimento que não glorifica a Deus? Ah, porque a pessoa pisou no meu calo, porque a pessoa me magoou. Eu sei que esses sentimentos não são bons, eu sei que isso não é bíblico, mas o erro de um não justifica o erro do outro. Viva intensamente o dia de hoje. Afinal de contas, mais uma lição de casa. Você já falou para alguém da sua família, da sua igreja, da sua família biológica ou da fé, o quanto ela é importante para você? Às vezes a gente só sabe reclamar, a gente não sabe. Aí quando a pessoa morre, a gente quer falar tudo para a pessoa, mas aí a pessoa não ouve mais. Aproveite o seu dia, o seu tempo, o dia que se chama hoje. O dia oportuno é hoje, nós não sabemos quantos dias nós teremos. Davi mudou a postura, primeiro ele enfrentou a realidade dele, depois ele não se largou, depois ele foi e adorou a Deus. E aí, alguns que estavam ali por perto não entenderam o comportamento dele. Sempre tem pessoas para estar falando, né? No funeral é um lugar que às vezes a gente encontra alguns comportamentos estranhos, né? Alguns sorrindo no funeral, outros que não aparecem. Outra coisa, quando você vê alguém passando por luto, você que é da família da fé, largue tudo e vá até aquela pessoa. Cíntia, mas eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Sirva. Dê o seu ombro, chore junto com a pessoa. Se você não tem condição de ir, ore por ela, mas se você tiver condição de ir, largue tudo e vá. É um momento delicado. Sirva. Nessa hora, muitas vezes, as pessoas ficam desnorteadas. Às vezes é hora de você preparar um lanche, levar para sua casa, ou levar uma comida. Você não está pensando em comer, não está pensando em nada. A dor é tão grande que essas coisas aí são muito pequenas, perde até o apetite, a fome. Nem todo mundo reage aqui como Davi, que foi pedir o pão e comeu depois. Precisamos trabalhar o nosso coração para chegar nesse nível. Mas sirva, auxilie. Coloque-se no lugar do outro, que logo você vai saber o que fazer. A mãozinha de WhatsApp em oração não substitui o abraço, ainda que sem palavras. Se preciso for, ajude, contribua na compra de caixão, dependendo da situação. Quantas vezes a gente já passou por isso? O lanche. Ah, mas a família não é cristã, não importa, mostre Cristo nesta hora. Você sabia que algumas pessoas se convertem exatamente quando veem as nossas boas obras, elas glorificam ao Pai, ainda que elas nem cheguem na nossa igreja, mas por que tanto amor dessa pessoa? Às vezes são situações extremamente delicadas que você nem está preparada para fazer. Às vezes é acompanhar aquela amiga que está sofrendo com as cinzas da sua mãe e do seu pai. E às vezes você vai e chora junto. Já passou por isso? Ou você nunca foi em um funeral? Quando você morrer, será que alguém vai no seu, minha querida?
Começa a ponderar algumas coisas na sua vida. Valorize mais a vida. Sorria mais. Abrace mais. Beije mais. Diga o quanto a pessoa é importante. Elogie mais ao invés de ficar com esse coração rancoroso só vendo a parte negativa da vida. Adore a Deus, tanto na vida quanto na morte. Davi assim pôde fazer. Quarta lição. Processe a perda com entendimento bíblico. Não processe a perda de qualquer jeito, como o povo fala aí, né? Para onde a pessoa foi? Aí, tá no purgatório esperando, ou então, tá dormindo ali. A Bíblia nos diz que depois da morte há um juízo. O ladrão da cruz, quando morreu, quando estava nos seus últimos minutos, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando, minha querida, quando eu fechar meus olhos aqui, eu abro diante do meu Pai. Já parou para pensar nisso? Você tem esperança nisso? Você crê nisso? Mas eu nunca parei para pensar. A sua vida tem sentido, arrependa-se dos seus pecados, entregue ao Senhor Jesus e você vai ter paz de quando você partir, quando esse corpo aqui tombar. Você abrirá os seus olhos na presença do Pai. Se você verdadeiramente o confessar como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Mas se não, o inferno também é uma verdade bíblica. Louca, ainda hoje pedirão a tua alma, para onde irás? Você trabalha tanto, você corre tanto atrás de dinheiro, atrás de tantas coisas e não pondera a morte. Você precisa ponderar, e se hoje for o último dia da minha vida? Será que se você morrer hoje, você já sabe para onde vai? A Tarde das Mulheres vem trazer as verdades bíblicas e Davi nos traz o exemplo disso. Veja, versículos de 21 a 23, porque os seus servos disseram, o que é isso, Davi, que tu está fazendo agora? Tomou banho? Quando a criança estava viva, tu estava aí todo orando, jejuando, não queria comer nada. E agora você levanta e come pão? Davi tinha um entendimento bíblico. Veja o versículo 22, ele diz, vivendo ainda a criança, eu jejuei, eu chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor vai se compadecer de mim e deixá-la viver. Versículo 23, porém agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Olha o entendimento dele. Poderia eu fazê-la voltar? Nem eu e nem você. Não temos poder para isso. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Nós iremos até o Pai. Nós precisamos pensar na eternidade, sonhar com todas aquelas pessoas que já morreram em Cristo Jesus. Nós nos encontraremos na nossa pátria celestial. Lá é o nosso lugar. Não é aqui. Você está muito conformada com esse mundo, né? Achando que sua casa é tudo, que sua saúde é tudo. Sabe essa casa linda e maravilhosa que você mora? Não é sua. A sua casa foi preparada pelo arquiteto do universo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você não conhece ainda a sua casa. Por que anda tão inquieta, agitada? As mulheres que vivem melhor nessa terra, as mulheres cristãs, são aquelas que pensam na eternidade. Vou morar lá, no lugar onde Deus preparou para mim. E você, vai morar onde? Você já parou para pensar? E eu quero dizer para você que a religião não salva ninguém. Você precisa ter esse encontro real com Cristo Jesus. E você precisa encher o seu coração. Você precisa processar essa perda com o entendimento bíblico. E não estar sendo deixada levar por qualquer vento de doutrina. Pare e pense. A Bíblia nos diz que nós nos encontraremos com os nossos queridos que morreram em Cristo Jesus. Mas não viva a sua vida sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar Jesus como seu Senhor e sem viver como cidadã dos céus. Olha quão grande responsabilidade, meninas. Ser cristã não é simplesmente dizer eu sou cristã, eu sou mulher reformada, eu sei os 5 solas. Vai muito além disso aí. Nós precisamos ter um entendimento bíblico. Processe a perda com o entendimento bíblico. Quinta aplicação. Vocês estão me ajudando aí no chat? Alguém me ajude aí colocando as aplicações aí. Eu já estou na quinta. Vou repetir, se você ainda não colocou, tá? Primeiro, encare a sua realidade. Aí eu vou deixar aí os versículos de 16 a 19, quando Davi mostra isso. Baseado no texto de 2 Samuel, capítulo 12, até do versículo 15 até o versículo 25, certo? É o texto bíblico que nós estamos deixando para tratar dessa questão do luto. Segunda aplicação, não se largue. Versículo 20a. Terceiro, adore a Deus, versículo 20b. Quarto, processe a perda com entendimento, versículos de 21 a 23. Quinto, console quem está pior do que você.
Tem gente pior do que você. Ai, Cíntia, não, a minha dor... Tem mulher que é assim, né? Tá com uma dor assim, no dedinho lá, talvez querendo doer, ela já acha que é a maior dor do mundo. Davi nos ensina aqui, ó, ele foi consolar, ele era o pai da criança. Mas veja no versículo 24, a parte A, então Davi veio a Batseba, consolou-a. Ele estava vendo que o sofrimento da mãe estava pior do que o dele. Sempre tem alguém numa situação pior do que a sua. Até mesmo a nossa estrutura feminina, muitas vezes, nós sentimos mais. Eu não diria que nós sentimos mais, mas a nossa forma de sentir é diferente da masculina. E é lindo esse posicionamento de Davi aqui. Ele foi para consolar a sua esposa. Ele viu que tinha alguém sofrendo mais do que ele. Não é que ele estava diminuindo o seu sofrimento, mas ele tinha condição de abraçá-la, de consolá-la naquela hora de tamanha dor. Quem você tem consolado? Ou você acha que é só você que passa por uma situação assim? Ah, minhas queridas, são tantas dores na alma quando se trata de luto, quando se trata de morte, que você pode ser um grande instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Tem pessoas sofrendo mais do que você. Tem pessoas que já não têm mais o que você tem. Tem pessoas que não perdeu apenas uma pessoa, perdeu a família inteira. Essa triste experiência do luto, da morte, que todas nós passamos, pode servir de testemunho para tantas outras pessoas. Como você tem reagido? Essa é a quinta lição prática que nós deixamos baseado nesse texto. E a última lição, a sexta lição. Os planos de Deus sempre são maiores do que o nosso. É difícil a gente entender isso quando o luto chega, quando a morte chega. Mas a Bíblia diz que todos os nossos dias foram determinados e contados quando nenhum deles havia ainda. No dia que Deus escreveu lá que eu vou morrer, eu vou morrer. Esteja eu no avião, esteja eu em casa. Tenha essa certeza. Deus tem os nossos dias contados e escritos. Você não deve se preocupar com isso, mas você deve ponderar. Por isso que você deve viver melhor para a glória de Deus. Você deve parar de tanta picuinha, você deve parar de ser essa mulher com esse comportamento que não agrada a Deus, porque você vai levar isso para o caixão. Viva para a glória de Deus. E quando a morte chegar, glorifique ao Senhor, agradecendo por tantos dias que Ele concedeu àquele seu ente querido. Os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. A gente não compreende, né? A gente não entende, mas é verdade. Avião. Não vou competir com ele, só um pouquinho. Salomão sabia o Deus que ele... Salomão não, perdão. Davi sabia o Deus que ele servia. Por isso ele teve esse comportamento que glorificou a Deus. E os planos de Deus são tão maiores que se você continuar lendo o texto de 2 Samuel, o livro, né, de 2 Samuel, você vai ver que mais adiante, lá na frente, Deus dá um outro filho a Davi, chamado Salomão, o homem mais sábio da terra. Não desista, não desista. Deus tem planos belíssimos para a sua vida. Deus ainda não deu um ponto final na sua vida. Deus continua escrevendo a sua história. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Peça a Deus para mudar o seu coração, para lhe dar uma compreensão bíblica real. Para que você não simplesmente fique pensando na morte, mas para que você viva a vida honrando os seus pais, as autoridades eclesiásticas, as autoridades conciliares, as autoridades civis ou militares, enfim, viva como se fosse o último dia da sua vida da melhor forma para a glória de Deus. E quando a morte chegar, tenha a compreensão bíblica necessária, o entendimento bíblico verdadeiro para que eu e você consiga enfrentar glorificando a Deus. Não feliz, porque nós não ficamos felizes quando perdemos, mas com o coração agradecido pelo tempo de vida que Deus nos deu. E então, como é que você vai continuar vivendo a partir de hoje? O nosso tema hoje trata sobre luto, mas esse tema, enquanto estamos vivas, pode nos instigar a ter uma vida, uma caminhada bíblica e melhor com o nosso Deus.
Eu gostaria que você pegasse essa mensagem, compartilhasse com muitas outras pessoas. Primeiramente, que você orasse ao Senhor para que falasse profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu, para que os seus dias sejam vividos na presença do Senhor. Procure ser uma esposa melhor, procure ser uma mãe melhor, procure ser um membro da sua igreja melhor. Pare de dar trabalho para o seu pastor, pare de ser encrenqueira. Pare de ser, como é que chama? Carne de pescoço, né? Chega! Para de ser encrenca na vida dos outros. Minha filha, a vida é curta. A vida pode se tornar ainda mais curta, ainda dependendo do seu procedimento. Aproveite o dia de hoje como se fosse o último dia. Faça uma ligação para quem você ama. Dê o seu incentivo, o seu elogio. Dê o seu agradecimento, aprenda a agradecer. Deus sempre usa pessoas que têm sido bênçãos na sua vida. Você nunca para pensar e nem para agradecer? Ah, querida, quantas bênçãos Deus tem nos dado. Glorifique o nome dEle, quer seja em vida, quer seja em morte. E o meu desejo é que a partir desse estudo, Deus transforme, através do Espírito Santo, a sua vida. Para que você não fique simplesmente vivendo de qualquer jeito, mas para que os seus dias, sendo curtos ou compridos, você viva para a glória do Senhor. Marque a vida das pessoas com rastros de amor. Deixa a luz de Cristo brilhar através das suas boas obras. Nós não somos salvas pelas nossas boas obras, mas nós somos salvas para praticarmos as boas obras. E tudo isso começa dentro da nossa casa. Mas alargue a sua tenda. Tem mais gente além da sua família que Deus quer colocar para dentro dessa tenda aí. E que você pode acolher com coração, com atitudes. Deixa Cristo mudar a sua vida e você vai ter seus dias contados na presença dEle, como corações sábios, para quando você partir ou quando alguém da sua família, da fé ou biológica, morrer, você saber enfrentar a morte e o luto com as verdades bíblicas do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos glorificar a Ele durante todos os dias da nossa vida. Eu quero, antes de encerrar, deixar alguns abracinhos especiais, muito especiais. Primeiramente, a todas as presidentes sinodais da nossa Confederação Nacional de SAFs. A SAF é uma bênção na nossa vida, é o lugar da mulher presbiteriana e nós amamos servir ao Deus da SAF, ao Deus da igreja, ao Senhor da nossa vida. Estivemos em Aracaju no final de semana passado, com mais de 90 presidentes sinodais e a Confederação Nacional, né, executiva, diretoria, secretarias, juntamente com os nossos secretários sinodais. Foi uma grande bênção. Então, um abracinho para cada uma de vocês, meninas queridas, que têm nos acompanhado, compartilhado. São muitas que me falaram que compartilham esses estudos com suas sinodais, suas federações, suas SAFs locais. Um beijinho especial para cada uma de vocês, viu? Obrigada às meninas aí em Aracaju, que nos receberam tão bem. Maria Ribeira, nossa vice-presidente da região Nordeste, né, com tamanha organização, juntamente com todas as presidentes sinodais do Nordeste. Fomos muito bem acolhidas, amamos conhecer Aracaju. Ainda deu tempo de dar um pulinho na praia, a água é morninha mesmo, a praia é linda e nós pudemos assim usufruir de todo o conhecimento que Deus nos deu e aproveitar um pouquinho aquele tempo ali de comunhão e também bem rapidinho de lazer para algumas, né, que foram rapidinho lá dependendo do voo. Abraço especial para Cirlei, aí de Porto Velho, né, Cirlei? Minha amiga querida, lá de Cacoal. Sueli, sinodal Acre, que eu já agradeci, né, Sueli, mas vou reforçar. Amei, amei essa térmica de mocinha, de menina, ó, vai me acompanhar nas viagens missionárias e na minha vida aqui, ó, com meu fiel chimarrão, viu? Amei essa lembrancinha, Deus te abençoe. Também quero deixar um abracinho para Moab, presidente sinodal Triângulo Mineiro. Também para Noaci, noroeste da Bahia, onde cuida aí, inclusive, da minha família, onde eu faço parte, a minha origem é daí, né, no caso Campo Formoso, que engloba também esta região. E se eu não me engano, o Congresso da Sinodal Noroeste da Bahia vai ser na minha amada cidade, né, pelo que eu entendi, em Campo Formoso. Como eu queria estar aí com vocês, viu, meninas? Também para Maria Elza, querida, Central de Brasília, presidente sinodal, um grande abraço. Rimos muito, não foi, Maria Elza? Um tempo riquíssimo, compartilhamos, você é uma bênção, Maria Elza. A Magali, querida, também da Sinodal Brasília, que esteve conosco bem de pertinho.
todas as presidentes, de forma especial, daqui da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul só tem eu por enquanto, meninas. Vocês me ajudem em oração para que a gente tenha mais de uma sinodal. Por enquanto eu ainda represento o Rio Grande do Sul, há 12 anos sou presidente sinodal, né? E quando eu chego lá na Nacional, quando eu abro a boca ainda não é uma gaúcha, é uma baiana. Veja as coisas que Deus faz, né? Mas se Deus nos permitir, dentro em breve nós teremos uma gaúcha representando o Rio Grande do Sul, ou uma catarinense, porque pega também a jurisdição do Oeste Catarinense, a nossa sinodal, né? Então vocês todas recebam o nosso abracinho, a nossa gratidão. Também um abraço especial para do Carmo, não é isso? Esposa do pastor Jorge, da IPB Potilândia, aí no Rio Grande do Norte. Fiquei sabendo que você nos acompanha, né, do Carmo. Quem me falou foi a Jussarinha. Um beijinho para você, Ju. Estamos com saudade de você aqui no Rio Grande do Sul. Mãe do nosso querido Evandro, que se mudou para aí temporariamente. Que Deus te abençoe, do Carmo, juntamente com o seu esposo. E também a nossa querida Keila, que é a presidente sinodal aí do Rio Grande do Norte. Um abraço especial para todas vocês que têm nos acompanhado. E não percam, porque na próxima semana teremos mais um tema bastante interessante e bíblico para acrescentar ao público feminino. Que Deus nos abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir.